O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse texto está inserido num contexto maior, cheio de detalhes, onde Jesus pega os seus discípulos, 12 dos seus discípulos, e os envia a pregar na região. Jesus lhe dá a orientação de como deveriam proceder. Lembrando que o mundo em que aquele povo estava vivendo, as circunstâncias do mundo naqueles dias, especialmente dentro do seu país, não eram muito seguras. O país estava ocupado por estrangeiros, dominado por estrangeiros, e eis que de repente chega o Messias, o Filho de Deus, e agora organiza para si um grupo de pessoas, treina esse grupo e manda que esse grupo saia para anunciar libertação, salvação, no nome bendito do Senhor. Você sabe, meus amados, quando você faz uma coisa dessas, e você ainda diz dos seus discípulos, para aqueles que o seguiam: eu vou mandar vocês para o meio de lobos, e vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. À primeira vista, isso parece simplesmente um grande suicídio para aqueles homens. Afinal, o que é que uma ovelha faz no meio de lobos? Ela vai ser destruída. Ovelha tem um comportamento manso, lobo tem um comportamento completamente agressivo. E nós sabemos qual é o intuito de um lobo, especialmente quando ele está faminto. A ovelha vai ser devorada. No entanto, Jesus pega os seus discípulos e diz que os seus discípulos precisam ser prudentes como as serpentes. Olha, queridos, a palavra de Deus sempre nos ensina, de ponta a ponta, a sermos prudentes. Prudentes. E nesse contexto de um ensino como esse, o contexto da palavra de Deus, ele sempre tem a intenção de colocar na cabeça de quem está sendo ensinado o espírito que deve ser desenvolvido no coração dessa pessoa. O espírito que deve ser desenvolvido na mente dessa pessoa. Se eu vou ser enviado a algum lugar e eu tenho que ir como ovelha para o meio de lobos, eu preciso ter os meus olhos bem abertos. Eu preciso saber ler as situações pelas quais eu vou passar. Eu me lembro que no interior do Piauí, eu fui evangelizar um homem na sua porta. Eu era muito jovem, apenas no segundo ano, se não me engano, como estudante de seminário, um seminarista. E aquele homem olhou para mim e prometeu que iria me matar com a sua faca se eu não saísse da sua porta. Eu era magro, eu era jovem, e eu simplesmente acreditei no que aquele homem disse. Disse apenas duas palavras para ele: que havia possibilidade de salvação para a alma daquele homem. E ele então me expulsou da sua porta. Eu li a situação, eu vi o rosto daquele homem. Eu sabia que ele estava pronto como um lobo a me devorar. Apenas depois que ele disse isso, nesse mesmo contexto, Jesus diz assim, que se você não for recebido por alguém na sua casa, você deve virar as costas e bater o pó da sua sandália ali naquele lugar, nesse contexto que lemos. E esse pó vai servir de testemunho no dia de juízo contra essa pessoa. Ora, virei as costas, não lembro de ter batido o pó da minha sandália, mas a carreira que dei deixou o pó para trás. Você sabe, meus amados irmãos,
As perseguições que são feitas àqueles que procuram fazer o bem à alma das pessoas ainda existem. Há pessoas que preferem viver na ignorância espiritual. Pessoas que pronunciam a palavra fé não sei quantas vezes e não sei de quantas maneiras, imaginando que tal fé pode salvar a sua alma. Ora, Tiago disse que esse tipo de fé é igual àquela confiança, aquela crença que os demônios também têm. Ele diz, ora, você crê que Deus é um só? Ora, o que é que você faz demais? Os demônios também creem e estremecem. Não é qualquer tipo de fé que salva a pessoa, nós sabemos disso. Mas é a fé colocada na pessoa gloriosa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus manda que os seus discípulos vão, mas que sejam sempre astutos, prudentes, como as serpentes. Mantenham os seus olhos abertos, saibam ler as situações e os comportamentos. Não significa dizer que você deva, que eu vou desprezar alguém que se porta dessa forma comigo. Tive a oportunidade de conversar com um homem que me agrediu com palavras de todas as formas lá dentro do aeroporto de Belém, no Pará. E depois que ele terminou de fazer tudo isso, eu consegui uma brecha para falar do amor de Deus que podia transformar o seu coração e fazer dele uma nova criatura. Ora, a Bíblia mesmo nos ensina que não é contra a carne nem sangue. É o apóstolo Paulo que nos ensina que nós temos que lutar, mas contra as potestades, contra pessoas que são influenciadas pelo mundo do mal e do inferno. São essas pessoas que tornam a vida daqueles que amam a Jesus difícil, sofrida. Foram essas pessoas com esse comportamento, guiados pelo próprio inferno, que mataram muitos filhos e filhas de Deus no passado. O capítulo 11 de Hebreus tem uma relação desses homens. E ainda diz esse capítulo, homens dos quais o mundo não era digno. Jesus diz que devemos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Essa simplicidade tem a ver com a nossa reação. Como vamos ler a situação na prudência de uma serpente? E como vamos responder a situações que são às vezes agressivas e violentas contra aqueles que pregam o Evangelho? Ora, a palavra de Deus nos ensina que devemos tratar o mal com bem. Devemos retribuir sempre o mal com bem. Se alguém nos agride com palavras ruins e destrutivas, nós devemos, dentro do coração, enquanto isso está sendo feito, orar por essas pessoas. Porque essas pessoas fazem o que fazem, não é porque têm consciência do que estão fazendo. Todos quantos conhecem a Jesus Cristo pela fé têm um comportamento totalmente diferente, obediente, santo, limpo, puro, uma mente completamente iluminada pelo Espírito Santo e, portanto, não responde de forma destrutiva para magoar aqueles que falam do amor de Deus e têm a intenção de alcançar corações incrédulos, cegos e perdidos. Jesus disse que devemos ser simples como as pombas. Simples no sentido de sermos inofensivos a quem nos ofende. Agora, diante disso tudo, eu não creio que Jesus me mandou me anular como cidadão nesse mundo. Eu lembro do fato, do caso que aconteceu com Moisés, lá no Egito, no iniciozinho lá, né? Quando Moisés foi ver o que estava acontecendo no meio daquele povo escravo no Egito. E como tinha o egípcio que maltratava um dos seus irmãos, e Moisés, cautelosa, poderosa e conscientemente foi lá e matou um egípcio. E a Bíblia diz que Moisés era um homem extremamente manso. Deve ter assumido uma atitude que eu não compreendo hoje, porque eu não sei se eu teria condição de matar alguém como Moisés matou, mas deve ter sido bem treinado, inclusive como um soldado egípcio, porque foi criado pela
filha de Faraó. Pois bem, não significa que devemos anular esse nosso lado. Houve um momento em que Jesus mandou um recado para Herodes e disse que Herodes era uma raposa. Houve um momento em que Jesus entrou no templo e o templo havia sido tomado por homens cuja intenção não era louvar a Deus, cuja intenção não era glorificar o nome do Senhor, não era pagar votos ao Senhor. Não, fizeram do templo um grande mercado. Os vendilhões estavam lá. Jesus não somente expulsou esses homens, Jesus chutou mesas, Jesus fez um chicote e saiu batendo e expulsando a todos quantos estavam ali, cuja intenção não era o de servir a Deus. Há momentos que nós precisamos assumir a nossa identidade como cidadãos da terra. No entanto, quando se trata de alcançar pessoas para o reino de Deus, devemos fazer com paciência, com amor, com entrega, com oração, com lágrimas até, sentindo o remorso em nosso coração por uma vida preciosa que se perde. Jesus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ao enviar os seus discípulos para o meio de lobos, ele estava dizendo: eu estou enviando vocês para o meio de pessoas que são hostis à fé e à comunhão com Deus. Pessoas que vão virar as costas para vocês, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No entanto, Paulo escreveu dizendo que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça na vida e no coração dessas pessoas a luz de Deus, o Evangelho de Cristo, e essas pessoas sejam salvas. É necessário que haja um grupo de pessoas que compreenda isso. Pessoas que saibam ler a situação do mundo ao redor. Pessoas que não somente saibam ler e ver com prudência, com astúcia, mas pessoas que no seu coração desenvolvem um amor tremendo pelos que estão perdidos, pelos que estão pelas estradas, viciados nas drogas e por isso mesmo maltratam os seus entes queridos. Tratam mal as pessoas, falam mal de quem não deveria falar, mesmo daqueles que fazem o bem para eles. São pessoas necessitadas da misericórdia e da graça de Deus. Jesus enviou 12. Hoje ele tem pessoas espalhadas por esse mundo inteiro, inclusive a nossa igreja, aqui em Araguaína, para falar que ainda há salvação e Deus pode entregar a cada perdido a bênção da vida eterna, se abrir o seu coração para Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Você sabe, meu prezado irmão, você e eu precisamos estar aos pés do Senhor para fortalecer a nossa fé e pedir a Ele que nos dê um coração que ame mais, uma vida que seja mais integrada no seu reino. Palavras que sejam endossadas pela presença real do Espírito Santo que vive e que reina em nossos corações, a fim de que a gente possa ver dias melhores. O nosso Deus tem dias melhores pela frente. Se nós, como seus servos, nos colocarmos à sua disposição para fazermos a diferença no mundo onde vivemos, mesmo vivendo como ovelhas no meio de lobos. Essa é a vontade de Deus. E é assim que o mundo pode ser transformado. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve a usurpação de ser igual a Deus, coisa que ele podia realmente se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E achado em semelhança humana, ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho daqueles que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Seja prudente como a serpente. Veja o que está acontecendo, leia e veja a necessidade do mundo perdido. E seja simples como as pombas. Perdoe
e apresente a única palavra que pode transformar vidas e dar visão àqueles que estão cegos espiritualmente. Deus quer fazer uma obra especial na sua vida e na vida deste mundo. Senhor, nos ajude a caminharmos com o Senhor e desenvolvermos uma vida de comunhão contigo que seja útil para a divulgação do teu reino neste mundo. Nos utilize como instrumentos teus, especialmente nesses dias tão maus, a fim de que façamos a diferença no mundo onde vivemos. Mesmo que estejamos como ovelhas no meio de lobos. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos dá a vitória, porque a sua intenção é salvar o pecador dos seus pecados e recebê-lo assim no reino do Senhor. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.